Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, esse vídeo aqui vai ser sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do município de Belém, que é a Lei 7502/90. Então aqui eu vou falar só sobre duas questões que eu encontrei, né? Sobre o Estatuto, sendo que essa parte aqui do Estatuto, ela faz parte do conteúdo programático de legislação para o concurso da Prefeitura de Belém. Então, antes de iniciar aqui, não esqueça de dar aquela curtida, bem importante para o meu trabalho, para permitir continuar esse trabalho e trazendo mais vídeos com qualidade para vocês. E muito importante também, não esqueçam de comentar, porque ele é muito importante para mim, porque o Estatuto ele tem várias atualizações, né? E muitas vezes eu não consigo acompanhar essa atualização. Então, com isso, eu peço com que vocês me informem, né? Assim como vocês fizeram no vídeo para a Prefeitura Municipal de Ananindeua, né? Que muita gente lá me falou sobre a parte da jornada de trabalho e tudo. Eu achei muito interessante isso, porque tem muito conteúdo, né, pessoal, para a gente estudar, para a gente ver, revisar essas coisas. Então, eu peço mais uma vez com que vocês comentem lá e também compartilhem com seus amigos, porque assim a gente vai conseguir trocar melhores informações, né? Então, bora continuar. E mais uma vez, não esqueça de curtir lá o vídeo. Pessoal, aqui nessa lei 7502/90, ele fala sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do município de Belém, onde ele é aplicável a quem? Aos funcionários de qualquer categoria do município de Belém, às autarquias e fundações. Isso aqui é muito semelhante ao de Ananindeua, né, o Estatuto. Mas só que nem tudo é igual, pessoal. A gente tem que ter bem atenção nisso, porque tem coisas que são bem diferentes mesmo. E aí eu vou tentar pontuar o máximo possível aqui nos meus vídeos. E eu peço por isso que vocês comentem, né? Porque muitas vezes tem tanta informação que é importante, né? Todo mundo saber, todo mundo informar os outros. Então, mais uma vez, esse estatuto aqui, ele é aplicável aos funcionários de qualquer categoria do município de Belém, às autarquias e fundações. E lá no estatuto ele diz que os funcionários, ele é a pessoa legalmente investida em cargo público. Então, com isso, eu até coloquei aqui aviso super importante para a gente chamar a atenção, né? Porque aqui ele já começa a diferenciar do Estatuto de Ananindeua. Porque, olha só, nesse Estatuto de Belém, ele tem um parágrafo único, que ele diz assim: equipara-se também ao funcionário, ou seja, entra mais um outro grupo naquele grupo que a gente viu, né? Para quem é aplicável. Então, quem é esse grupo? São os funcionários, o pessoal contratado por tempo determinado para exercer função decorrente da necessidade temporária de excepcional interesse público, sujeitando-se ao regime estatutário previsto nesta lei. Então, isso aqui é uma grande diferença, pessoal, porque isso aqui lá do de Ananindeua não é do mesmo jeito daqui. Então, bora prestar bem atenção, né? Então, para essas pessoas com tempo determinado para exercer função temporária, ela é sim aplicável o estatuto. Então, com isso, o cargo público ele informa aqui no artigo 4º que ele é uma unidade básica da estrutura organizacional e é o conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas a um funcionário, mediante retribuição padronizada e paga pelos cofres públicos. Então, esse aqui é o conceito de cargo público. E outra coisa super importante também é porque ele diz que o cargo público ele é acessível a todos os brasileiros, ou seja, ele não faz distinção. E isso aqui é muito interessante porque já caiu muitas vezes nas provas, né? Que ele fala sobre, porque faz diferença, porque eles só querem os natos, não querem os naturalizados. Então aqui a gente vê que não, né? Ele é acessível a todos. Assim, são criados por lei com denominação própria, né? Os cargos públicos e em número certo, ou seja, tem todo aquele respaldo legal para provimento de caráter efetivo ou de comissão. Então, com isso, ele diz também que as funções temporárias são criadas por ato administrativo. Então, esse é o meio legal das funções temporárias, são ato administrativo de gestão, nas situações específicas dos casos previstos em lei, e terão existência por tempo determinado, extinguindo-se automaticamente ao termo do prazo estabelecido, ou com a cessação
ou cessação do estado da necessidade de que resultar. Então, essa questão temporária, ela é muito importante, porque os temporários, para eles são aplicados o estatuto, e além disso, eles são criados por ato administrativo. E outra coisa interessante também é no artigo 5º, que ele diz que os cargos de provimento efetivo da administração pública municipal direta, autarquias e fundações públicas, elas são organizadas de que formas? São de carreiras, são providas também de carreiras. Então, todo esse provimento efetivo é por meio de carreiras. Então, aqui nós temos também, no artigo 9, os requisitos básicos, né, para o ingresso no serviço público do município de Belém. Então, há um conjunto de requisitos que a gente tem que atender, né, para tomar posse do cargo. Então, a primeira aqui é a nacionalidade brasileira ou equiparada, ou seja, olha só, ele não faz a distinção, né, de brasileiro nato e naturalizado. O segundo é o gozo dos direitos políticos. Terceiro, a quitação com as obrigações militares e eleitorais, né? Que é muito importante. O próximo é o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo, né? Até porque quando a gente olha lá no edital, né? Cada cargo tem o seu nível de escolaridade, né? Então, é muito importante a gente observar essa informação. A idade mínima, que é de 18 anos, olha só, é 18 anos que pode ingressar no serviço público do município de Belém. E, por fim, ser julgado apto em inspeção de quê? De saúde, por serviço médico competente. Uma outra coisa interessante também são essas aqui, olha só, que é com relação às pessoas portadoras de deficiência, que elas têm sim direito de se inscrever em concurso público para o provimento de cargo, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência do que são portadoras, para os quais serão reservadas até quanto? 20%. Olha só, outra diferença aqui do nosso estatuto que a gente estudou anteriormente, lá de Ananindeua. Olha só essa porcentagem aqui, que para Belém é quanto? É maior a porcentagem, desculpa, ela é de 20% das vagas oferecidas no concurso. Esses 20% é para quem? Para as pessoas portadoras de deficiência. Então, as formas de provimento são essas daqui, olha só. Porque, de uma forma geral, a gente pode tentar memorizar por essa frasezinha aqui, que ela sofreu uma modificação, né? Então, olha só, é nó 4 ré. Por quê? Porque ela representa nomeação, a readaptação, reversão, reintegração e recondução. E, além delas, a gente tem que lembrar de mais três, que é a ascensão, transferência e provimento. Caso você saiba de alguma dica também para a gente memorizar melhor essas formas de provimento, comente aí para a gente saber memorizar melhor, né? Então, comente aí essa dica aí que talvez você saiba. Ah, e mais uma vez, cada uma dessas aqui possui características específicas, né? Então, é bom a gente saber. Então, a nomeação ela pode ser de forma efetiva ou de comissão, aonde de efetivo é para cargo de provimento efetivo, que para eles é exigida uma prévia habilitação em concurso público de provas ou provas e títulos, obedecida a ordem de classificação e o prazo de sua validade. Lembrando que essa validade é de quanto? É de 2 anos, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período, que é de quanto? De 2 anos. Então, esse aqui é o de caráter efetivo. Então, os de comissão, eles são os de cargo de confiança, de livre exoneração. Então, esses são os de formas de comissão. Com relação à posse, ela diz assim o estatuto: ela é a aceitação expressa das atribuições, deveres e direitos e responsabilidades inerentes ao cargo público, com o compromisso de bem servir, formalizada com assinatura do termo pela autoridade competente e pelo empossado. Então, a posse, vamos dizer que ela é um contrato, né? É um contrato do órgão público com o servidor, vamos já dizer assim. Então, ela é a aceitação, né,
de todos esses seus deveres, direitos e atribuições. E, além disso, o prazo inicial deverá ser prorrogado em até 120 dias, a requerimento do interessado. E outra informação interessante também. Outra informação interessante é essa daqui. Se caso não se concretizar dentro do prazo, né, que é desses 120 dias, o ato do provimento será tornado sem efeito. Então não vai ter nenhuma validade. E por fim, a posse poderá se realizar mediante a procuração. Eu achei bem interessante isso aqui. Ela é até nova para mim, né? Então, mais uma vez, a posse poderá se realizar mediante a procuração. Outra coisa interessante sobre a posse é que, caso o funcionário em licença ou em outro afastamento legal, o prazo será contado do término do impedimento. E, além disso, só haverá posse nos casos de provimento de cargo público por nomeação e ascensão funcional. Então, com isso, quando o funcionário for tomar posse, ele tem que apresentar obrigatoriamente, vamos dizer, 3 documentos. 2 são declarações. O primeiro é uma declaração de bens e valores de patrimônio. O segundo é uma declaração sobre o exercício de outro cargo, emprego ou função pública. Agora vem na minha mente, por exemplo, professores, né? Pessoal da área de saúde. Então, eles têm que apresentar essa declaração. E, por fim, os documentos comprobatórios das condições exigidas para a investidura no cargo, como, por exemplo, os cargos de nível médio, né? Então, a gente tem que apresentar lá o nosso diploma, né, de nível médio. Outro dado importante também é com relação ao estágio probatório, que ele diz assim: ao entrar em exercício, o funcionário nomeado para o cargo de provimento efetivo ficará sujeito a quê? A esse estágio probatório, né? Porque ele tem que passar por esse estágio para, enfim, chegar à sua estabilidade. Então, esse estágio probatório, por período de até 2 anos, durante o qual sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo, observados os seguintes requisitos. Então, durante esse período de estágio, ele vai ser totalmente avaliado sobre alguns requisitos, como a idoneidade moral, a assiduidade, disciplina e produtividade. Então, se ele tiver êxito no seu estágio probatório, ele, por fim, adquirirá sua estabilidade após 2 anos de efetivo exercício, quando habilitado em concurso público. Só que eu trouxe uma coisa aqui que eu preciso da ajudinha de vocês, preciso que vocês comentem nesse vídeo aqui. Por quê? Porque, como ele diz, né, que o período do estágio probatório é de 2 anos, e aí tem esse número 4zinho assim, eu pesquisei e encontrei esse decreto municipal, né, que ele fala sobre a avaliação do estágio probatório. Só que ele diz assim, por exemplo, no estágio probatório, ele considera que seja 3 anos, período de 3 anos de exercício, né? Pelo menos é assim que eu estou entendendo. Caso eu estiver errada, vocês podem comentar à vontade aí. E assim vocês vão até me ensinar mais. E ele vai dizendo assim, né? Mas por 3 anos do estágio probatório. Então, aqui ele diz 3 anos, né? E lá aqui nesse slide aqui, a gente vê de 2 anos. Então, eu fiquei com uma certa dúvida nesse quesito. Então, aqui no artigo 22, ele diz assim: o funcionário estável somente poderá ser demitido em virtude da sentença judicial transitada em julgado ou mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada sempre a ampla defesa. Então, esse aqui é o meio de como pode ser demitido. Então, nós temos aqui a nossa primeira questão aqui sobre o estatuto. Então, olha só, assinale a alternativa correta. Então, nós temos a letra A. Equipara-se também a funcionário o pessoal contratado por tempo determinado para exercer função decorrente de necessidade temporária de excepcional interesse público, sujeitando-se ao regime estatutário previsto no Estatuto dos Funcionários Públicos de Belém. Sim, essa aqui então já seria a nossa alternativa correta. Mas vamos continuar vendo as outras alternativas. Letra B. A nomeação para o cargo de confiança depende de prévia habilitação
em concurso público? Não, não é de confiança, né? É efetivo. Então, esse seria o erro daqui da alternativa B. Letra C. É requisito para ingresso na carreira pública não possuir dívidas? Rapaz, se isso fosse, se fosse requisito, acho que muita gente não ia poder entrar em carreira pública, porque olha, acho que nem eu mesma poderia. Mas tá errado, né? E eu já mostrei no slide anterior, né, quais são os requisitos, né? Aonde ele até diz sobre a idade mínima, que é de 18 anos. Então, essa seria errada. A letra D. Ao entrar em exercício, o funcionário nomeado para o cargo de provimento efetivo ficará sujeito ao estágio probatório por período de até 5 anos. Bom, aí eu deixo para vocês comentário também, porque eu desconsiderei por conta desses 5 anos, né? Mas como eu mostrei para vocês, né? Tem lá o dado de 2 anos e o outro de 3 anos. Então, preciso que vocês me informem isso por gentileza, pessoal, por gentileza mesmo. Então, essa seria errada. E a letra E, que ele diz assim: o funcionário estável somente poderá ser demitido em virtude de sentença judicial? Não, né? Ele não pode, porque olha só, se a gente olhar aqui, olha só, o funcionário estável somente poderá ser demitido em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou mediante processo administrativo, ou seja, ele dá duas alternativas, né? Para se for demitido. Então, a letra E seria a errada. Então, nós temos essa outra questão aqui, que olha só. Conforme o Estatuto dos Funcionários Públicos do município de Belém, são formas de provimento em cargo público, exceto, olha só, ele quer o exceto, né, que não faça parte dessas formas de provimento. Então, se a gente lembrar um pouco, né, daquele nó 4 ré e mais os outros demais, né, a gente consegue avaliar aqui. Então, você pode dar até um pause aí e ver, de acordo com o que você acha, né, chutar alguma alternativa aí. Mas a alternativa dessa questão aqui seria a letra C, que é a posse. Posse não faz parte das formas de provimento, porque é a aceitação expressa, né, de aceitação do cargo público. Então, pessoal, agradeço mais uma vez. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar aqui no meu vídeo e bons estudos.